Fala pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui para mais um episódio do Raiz e Resultado, o que sustenta o que aparece. Aqui a gente fala de empreendedorismo e casos reais, principalmente quando a gente traz a família para dentro do seio empreendedor. Bom, hoje eu tô aqui com um especialista no mercado financeiro, ele que já foi diretor de Diretor não, fez parte do corpo diretivo de 7 associações diferentes. Ele que é o gênio da matemática, o meu consultor financeiro, o homem que eu consulto antes de gastar R$ 10, Eric Capô de Ferro. Seja bem-vindo. Muito obrigado, meu querido Luiz. Tamo junto, queridão. Primeira pergunta que eu vou te fazer antes de você falar quem você é e as pessoas te conhecerem. Que raio que você fez parte de 7 corpos diretivos, de 7 associações? Como começou esse seu empreender nas associações? Bom, Luiz, eu acho que para a gente começar a falar disso, tem que falar por que eu entrei na associação, né? A primeira associação que eu fiz parte foi o CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Eu fui sócio de uma indústria. E dali eu consegui crescer com o network, tá? É muito importante a gente entender que para que a gente gere resultado, a gente precisa ter capital. Perfeito. Muitas vezes a gente entende que capital é somente capital financeiro, mas a gente também tem que considerar que capital pode ser conhecimento e que também pode ser contato. Perfeito. Certo? Eu venho de uma família de origem humilde, tá? Eu sou o primeiro a ter formação de ensino superior na minha família. Caramba. E literalmente a gente não tinha luxo nenhum, tá? Um dia a gente fala um pouquinho mais do histórico aqui, hoje a gente não tá para falar sobre isso. Mas o que eu reparei é que eu sempre estudei muito e depois que eu me formei na primeira faculdade, em administração, eu comecei a fazer consultoria, entrei nessa indústria, Vectra Embalagens, e pela Vectra eu entrei no CIESP. E lá eu comecei a ter contato com situações e pessoas que eu nunca imaginava que eu fosse ter contato na minha vida. Eu conheci o Osiris Silva, eu conheci o Delfim Neto. O Delfim Neto, ele foi ministro da Economia nos anos 80, se não estiver enganado, né? Exatamente. Eu tive o prazer de almoçar na mesma mesa que ele. Caramba, que legal. Porque pelo CIESP eu fazia parte do Conselho de Estudos Econômicos e ele era o presidente. Depois da reunião, a gente almoçávamos todos juntos no 15º andar. Meu, ele faleceu há pouquíssimo tempo, acho que com mais de 90 anos. Sim, sim. Porque eu lembro que eu escutava a Rádio Bandeirantes, quando tinha coluna de economia às segundas-feiras, era o professor Delfim Neto. E eu tive contato lá com diversas pessoas, tá? Então, é muito importante a gente entender que a junção das pessoas, que esse networking... Perfeito. É um capital que a gente precisa trabalhar. Então, eu cresci sem capital financeiro. Legal. Eu precisei acumular capital intelectual. Estudo. Foi isso que fez com que minha vida mudasse. Só que eu não teria chego aonde eu cheguei, na velocidade que eu cheguei, se eu não tivesse entendido que capital social, network, era extremamente importante e eu aprendi lá no CIESP. Legal. O CIESP foi a primeira... Foi a primeira associação que você trabalhou. Isso que ano, mais ou menos? Só para eu entender aqui a linha de... 2010. 2009 eu entrei, 2010 eu me tornei coordenador adjunto do Núcleo Jovem Empresarial. É isso que eu ia falar, porque se você tá com 38, agora 38, né? 39. 39. Poxa, você tava com 23, 24 anos. Exato. Cara, você começou novinho nessa brincadeira aí, né? Bem novo. E aí, lá, eu acho que a pessoa que eu tive mais prazer de conhecer por causa do NJE, né, Núcleo Jovem Empresarial do CIESP, foi o Carlos Eduardo Moreira Ferreira. E é uma história até engraçada. Porque... Primeiro você vai me falar quem que é o Carlos... Me perdoa. Ah? Me perdoe se você é do mercado do Eric. Quem que é o Carlos Eduardo Ferreira? Moreira Ferreira. Moreira Ferreira. Você provavelmente não conhece o Carlos Eduardo, mas você conhece uma coisa que ele fez. O quê? Você já assistiu o Telecurso 2000? Ah, com certeza. Ele foi o presidente da Fiesp que desenvolveu o Telecurso 2000. Só existe por causa dele. Que legal, cara. Além de ele ter aberto o Núcleo Jovem Empresarial, ter criado o Teatro Ruth Cardoso, para mim... O cara é uma referência, velho. Eu entrei no CIESP falando, esse cara é o presidente que eu admiro na história. Tá? E aí o fato curioso, a gente numa reunião em Jundiaí, porque normalmente as reuniões eram sempre em São Paulo. Aí a gente tinha algumas reuniões itinerantes.
Ele passou pela reunião e sentou. Ele já não era mais presidente, já era o Paulo Scaff, mas ele passou como ex-presidente, fez uma participação e eu lembro até hoje de ele sentado do meu lado. Uma das poucas vezes que eu fiquei nervoso de conhecer alguém, na hora que o nosso secretário, Adir, apresentou, né, esse daqui é o Eric Capo de Ferro, ele virar para mim e falar, cara, você que é o Eric Capo de Ferro, pô, gosto muito do que você faz e tal, tal, tal. Puta, E o cara falou assim pra você? eu fiz essa cara, Luiz. Eu fiz a cara que você tá Caramba, fazendo. mano. Porque o filho dele, filho da mãe do Vitor Buchadesse, você deve estar assistindo isso agora, Vitão. Era Queremos você aqui, hein, Vitão? filho dele, não tinha dito que era filho dele. O cara simplesmente extremamente humilde, gente Legal, dos nossos. legal. Tá? O cara fazia parte comigo da CONAGE, que é a Confederação Nacional dos Jovens Empresários. Mas que você guarda todas essas siglas na sua cabeça, cara, cara? guardo porque fiz parte. Até né? agora você falou Ciesp, você falou do jovem empreendedor, NJE, agora é a terceira. CONAGE, que é a Confederação Nacional de Jovens Anota Empresários. aí, anota aí. A CONAGE foi outra associação que me deu ampla capilaridade, porque Nossa, mas que palavra bonita, é ampla capilaridade. Continue, por favor. Porque o Ciesp, né, me deu contato dentro do estado de São Paulo inteiro. Tá. A gente já passou por alguns casos de falar, bom, tal pessoa em tal região, calma aí, deixa eu acionar essa pessoa. Essa minha rede de contato, esse meu network vem do Ciesp. Uhum. Aí, dentro do Ciesp, um dia, ainda muito novo ainda dentro do Ciesp, eu escutei um relato sobre a Confederação Nacional de Jovens Empresários, do qual o Ciesp tinha 2 representantes. Perfeito. Mandava 2 pessoas para lá. Uhum. E por uma extrema coincidência, e você não acredita em coincidência, não acredito em coincidência. né, caiu no colo uma oportunidade. As 2 pessoas que seriam as pessoas que iriam representar o Ciesp na CONAGE, não podiam. Por causa de um desentendimento, porque o cara que assumiu como diretor titular não era muito bem quisto. Na verdade, Tom Coelho, finado Tom Coelho, esse cara me ajudou demais. Palestrante de primeiro nível, foi top of mind de RH e tudo mais. Esse cara assumiu como presidente, como diretor titular do NJE. E aí, a pessoa, né, um dos que ia representar a CONAGE, não gostou muito disso e se afastou do NJE. O outro, se eu não me engano, ele chamava Marcelo Dourado, eu não cheguei a conhecer ele, mas eu lembro do relato do Tom Coelho falando que ele tinha pedido afastamento do NJE porque ele ia foi a 4ª gravidez da esposa, e aí eles descobriram que era trigêmeos. Ou sejam 6? Aí ele falou, ok, né, vou tirar o pé aqui do mundo associativista. Uhum. E o Tom, naquele dia, falou, olha, eu preciso de 2 voluntários para ir para Curitiba representar o NJE dentro da... 2 voluntários. Aí você fez Mas aqui, na ó. hora que ele estava falando voluntário, minha mão já estava erguida. Uma confederação. Lá foi onde eu conheci o Osiris Silva. Tá. Só para você ter ideia quem foi o Osiris Silva, foi ia o cara fazer essa que pergunta. criou do zero a Embraer. Caramba, Foi Eric, ministro que legal, de inovação. cara. E ele esteve nesse evento. Lá também eu conheci o Eduardo Rocha Loures, né? Dono da Nutrimental, Barrinhas Nutri. Ele era presidente da FIEP, Federação das Indústrias do Paraná. O nosso evento foi dentro da FIEP. Mano, vamos lá, deixa eu só entender aqui. A gente tá ainda na primeira das 7? Não, Pô, não. Já é a segunda pra terceira agora. Essa é a segunda. Tá? É a Eu estava na segunda. NJE. Vamos lá, ó. Ciesp. Aí dentro do Ciesp eu representava Núcleo Jovem. Perfeito. Aí você foi pro CONAGE. CONAGE, Confederação Nacional. Então nós estamos no CONAGE agora. Isso. Obrigado. Na CONAGE, né? Porque é a confederação. Tá? Perfeito. A Confederação Nacional de Jovens Empresários junta as entidades que representam os jovens empresários do país inteiro. Na época, 24 estados federados. Então, hoje minha rede de contato está no país todo. Caramba, que network monstro, mano. Muito legal. Você vê gente que passou junto com a gente. Por exemplo, Rafael Lousa eu acho que ele ainda está como secretário de desenvolvimento do estado do Goiás. Cara, secretário de desenvolvimento estadual.
estava ali com a gente. Que legal, cara. Um que você vai gostar, Luiz, Marcelo Paz, que foi presidente do Fortaleza na Tá no campanha. Corinthians agora. Tá no Corinthians, meu amigo pessoal, Caramba, que legal, por causa cara. do Conage. Então, Conage me deu conhecimento, abertura, amizade no país todo. Ou seja, você foi pra. Você tem uma veia empreendedora, o Eric é um empreendedor serial. Meu, ele é um investidor serial, ele participa de um monte de empresa, ele é sócio de Deus e o mundo, e ele coloca a conta de todo mundo em ordem. E aí você enxergou, eu tô entendendo a linha aqui que você enxergou no network, e opa, a associação é uma conexão, é um grupo ali que tem uma cultura elevada, que tem ali discussões a nível de quebra de paradigmas, etc. Mas não é que você participava, pô, você dirigia o negócio, você... A grande questão é que não adianta só você criar um network e você não ter conhecimento, que é o capital intelectual, que eu tive que juntar para chegar até lá, e não ter proatividade. Aí tem um dado que é extremamente legal. Se você pegar a lei, a legislação que aprovou que o imposto aparecesse na nota fiscal, se você pegar um cupom fiscal, Sim, aparece hoje. estão as entidades que fizeram parte da reunião da redação final. E uma das entidades foi a Conage. E eu estava representando a Conage. Que legal, então, cara. o meu nome está na lei. Caramba. Muito legal. É uma oportunidade que eu só tive porque eu fazia parte de uma associação. Mas antes você tinha essa visão sobre a associação? Não. Porque eu tô tendo agora, porque você tá Não. falando. Isso foi algo que, por eu sempre ter proatividade, Aham, eu levantava a mão e ia participar. Estava entrando na história da Conage, certo? certo. Fui representar o NJE. A ideia do Tom Coelho na época é que a gente tivesse 2 representantes, um fixo e um sempre rotativo, Tá. tá? Porque as reuniões eram a cada 3 meses, sempre em um estado diferente. Uhum. E aí o Ciesp pagava passagem, hospedagem, alimentação, todos os custos pagos, tá? E o Tom Coelho me falou que ele tinha feito essa proposta de ser um fixo e um rotativo, porque só 2 pessoas levantaram a mão. O Stefano Pilon, que foi junto comigo, Tá. e o Stefano é antigo de casa. Aham. Então ele conhecia o Stefano. E eu, que era a 2ª ou 3ª vez que ele tinha visto. Então ele falou, pô, não vou deixar o cara aí constantemente. Sim. Só que ele não tinha dito na hora, né? Então a ideia dele era um fixo e um rotativo. Ponto. Na cabeça dele, o Stefano vai, fixo. Eric vai essa, depois vai outro, depois vai tá. outro. E a Conage, imagina, você está juntando jovens empresários do país inteiro num estado fora, tinha muita festa, tinha muita saída, etc. Então, você tem um lado sério, mas você tem todo o lado que o jovem vai E ó, o fazer. jovem vai fazer coisa de gente jovem. E eu sempre fui muito fissurado, como você conhece bem, em conhecimento, Nossa, em no mínimo todo estrutura. mundo ia pra festa e você ficava estudando. Eu Eu ficava aposto. fazendo relatório. Ah, é a tua cara fazer isso aí. Eu entrava no hotel, Ô, Eric, vamos pra festa? Calma aí, cara. Deixa eu terminar o relatório aqui. Vai cara, indo lá que eu eu já não vou. ia pra festa. Ah, eu tenho No certeza que não. primeiro dia, eu mandei um e-mail, 1h da manhã, pro Adir e pro Tom, contando tudo o que tinha acontecido no dia e todos os potenciais que eu tinha visto travados lá dentro. Tá. Se a casa tinha alguma diretriz para que eu seguisse, ou se eu podia conduzir como eu queria, Perfeito, perfeito. tá? Porque Perfeito. lembrando que eu tinha pouco tempo de Sim, Ciesp. então você não sabia como que era a manhã do negócio, né? Fiz isso no primeiro, no segundo e no terceiro dia. Volto, Ah. o Tom pediu para conversar comigo. Ah, no mínimo todo mundo queria tirar você de lá, porque você estava queimando a turma lá, queria fazer festa. Não, porque cada um representava o seu estado. A única grande questão é que a diretoria do Ciesp não tinha entendido o potencial da Conage. Ah, entendi. Aí Eles tratavam como... Ah, beleza, tem Um que fazer. acessório, É um um acessório. acessório, entendi. Nisso, Você trouxe luz pro potencial. o Tom ainda me chama para essa reunião e só me questiona sobre tudo. Ele não deu nenhuma exposição naquele dia. Tá. Próxima reunião, Vitória, Espírito Santo. Tom falou, vai o Stefano, vai o Eric de novo, não vamos ter rotativo e vou eu. Porque ele quis ver com os próprios olhos aquilo que eu tinha escrito. E aí ele entendeu o potencial. Porque até então nenhum diretor titular tinha ido.
né? O Frederico Faé, que era o diretor titular Entendi. antes, hoje é diretor titular do Ciesp Americana, nunca foi, né? Então, eles não tinham, a diretoria titular não tinha noção do impacto político que a Conage podia ter. Tá. Quando o Tom vai e entende aquilo que eu estava fazendo e o que eu tinha descrito, ele volta, automaticamente me chama para assumir uma coordenação do NJI estadual. Aí você já vai pro quarto. Não, aí eu ainda estava no Ciesp, Tá. mas aí antes eu era do Ciesp Bragança representando lá no estadual, lá na Paulista, Você começou a abranger a sua posição dentro da da associação. casa. E Tá. lá eu comecei a ganhar oportunidades. Foi aí que eu fui convidado pro conselho, né, como ouvinte do Conselho Superior de Estudos Econômicos, do Conselho de Inovação e Competitividade, CONIC, que foi uma baita curiosidade, porque eu fui no Paraná. Quando eu volto do Paraná, quem assumiu o presidente da CONIC foi o Rocha Loures. Então eu conheci ele Hum, lá e conheci ele aqui. Aí caramba, cara. foi muito legal. Gerou uma certa proximidade, enfim, Mano, tudo isso com 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. Que loucura. Juntando conhecimento, proatividade e conexão e networking. Aí eu fui entendendo durante o processo que quando eu juntava aprendizagem, cara, eu preciso entender o que esse pessoal faz, eu preciso entender o que essa instituição faz, curiosidade legítima, e principalmente entender como destravar potencial, e eu gostaria de entrar um pouquinho nisso, né? Porque o podcast chama Raiz e Resultado, certo? E aí, muitas vezes, as pessoas não entendem que sucesso e resultado são coisas diferentes. Eu quero trazer essa analogia que eu acho que é muito legal, Top. certo? Bora ver. Ó, a gente fez uma pausa aqui Nas associações. Tá. A gente vai voltar pra associação, porque eu não sabia do poder do network da associação. Tô aprendendo com isso agora. Você já foi num supermercado ou num mercadão e comprou aquela fruta bonita, que você olha, cara, bonita, bonita. Levou para casa, na hora que você foi comer e ela não tinha sabor nenhum? Ah, principalmente a melancia. Melancia, maçã, É, que você olha aquela maçã casca lustrada. O resultado, muitas vezes, as pessoas confundem com aquilo que é visto. perfeito. Com uma melancia bonita, com uma Perfeito. maçã bonita. E o sucesso é aquilo que você almeja, que muitas vezes não é visto. Você já comeu uma melancia que às vezes ela toda capenguinha, eu vou usar o exemplo que você Aham. deu, e você fala, nossa, que melancia gostosa, cara. Que maçã gostosa. Isso diferencia o resultado que todo mundo vê Perfeito. do sucesso que é aquilo que está interno, né? E o que eu acho muito legal, e eu aprendi nesse caminho, que eu vi muita gente maçã lustrada nas Perfeito. associações. E eu entendi que sucesso para mim não era aquilo. É, Durante muito tempo eu eu, busquei o que era eu sucesso para mim. confesso que pra mim é uma incógnita aquilo que é sucesso pra você. Porque, cara, eu te acho um cara extremamente inteligente, cara. Extremamente inteligente. É assim, poucas pessoas que eu conheço que têm a capacidade de absorção e processamento de dados como você tem. Mas me parece que pra mim e pra você o sucesso é algo diferente. O que é sucesso pro Eric? Eu gosto da definição, e eu adotei a definição que eu li num livro, tá? Que sucesso é eu conseguir alcançar o meu propósito tendo tempo e dinheiro para ter vida. O que isso significa? O meu propósito é conseguir deixar esse mundo melhor do que quando eu cheguei nele. Perfeito. Hoje eu tenho alguns caminhos, né? Educação, uma das associações que eu cheguei foi de educação, uma das atuais, inclusive, pelo empreendedorismo, pela educação financeira, que é um subtipo de educação, que não estou falando da educação financeira tradicional, de, ó, cara, fazer você ficar rico, porque muitas pessoas não querem ficar rica, porque para Tá, ficar rico você tem que pagar um preço em tempo, em esforço, que talvez não seja o sucesso para a pessoa, perfeito. mas que muitas vezes a pessoa está tendo um tempo e um esforço gasto gigantesco e ela não faz isso de forma eficiente.
E aqui eu vou correr o risco de dizer que você é uma pessoa que passou pela transformação da educação financeira que eu passei. Sim. O seu esforço, sua dedicação começa a ser muito mais eficiente e eficaz, consequentemente, você tem mais tempo para desenvolver. Você tem mais liberdade. Esse podcast existe por causa disso. Exato. E é por isso que eu queria trazer esse tema na mesa. Ah, então, assim, então de fato a gente concorda. Porque pra mim, que assim, quando a gente fala sucesso, as pessoas pensam automaticamente no recurso financeiro, no dinheiro, na grana, no tutu, no faz-me rir. E assim, é bom ter dinheiro, né? A vida sem dinheiro é uma vida ruim, é uma vida que te limita muitas coisas. Mas não quer dizer que ele seja o fim. Então, eu acho que isso que é o importante, Luiz. E aí eu quero retomar. Sucesso é você ter tempo e dinheiro para conseguir dedicar ao seu propósito. Perfeito. Se você tira o propósito, quanto dinheiro é o sucesso? O Não tem. infinito Não vai resolver. não é suficiente. Não vai preencher. Então, se você não tiver propósito, você nunca vai atingir o seu sucesso. E aí, o que eu faço? Eu, Eric, dentro de tudo isso, é usar estratégia para você atingir propósito. Então vamos lá. Eu vou pegar o meu caso aqui para exemplificar. O que acontece? Eu estava numa fase dura eu digo difícil, onde eu tinha muita capacidade de fazer recurso e pouca capacidade de organizá-lo. O fato de hoje eu estar conseguindo viver de forma mais organizada e com mais liberdade, inclusive para poder fazer um podcast, é porque eu fui um desses seus cases, de você criar as estratégias para que as coisas aconteçam. Um exemplo, a gente gravou um podcast com o Renan, que era aluno do Pequeno Mundo. O Renan agora está se dedicando, ele tem 20 anos, está se dedicando a ultramaratonismo. A primeira pessoa que veio à minha mente para apresentar o Renan foi você. Por quê? Cara, imagina um caminho para ele seguir. Porque o que você fez no meu caso? Mano, o Luiz é bom nisso, ele é ruim naquilo, tira isso aqui da mão dele, pega esse aqui, segue esse caminho e faça isso. Como eu sou modéstia à parte, eu sou um bom aluno, eu peguei e fiz. E funcionou. Então, isso você consegue replicar com facilidade como você fez comigo? Ou eu sou uma exceção nos seus casos aí de acompanhamento? Não. Você é a exemplificação do meu propósito. Você é a exemplificação do meu propósito. Além das 7 associações que eu participei, eu ajudei inúmeras que eu não participei do corpo diretivo. Porra, teve um cliente que eu atendi que o cara falou de você, meu, eu não posso nem falar dele aqui. Mas porque você fez a forma que você me ajudou, você ajudou ele. Agora que eu me toquei, continua, desculpa. Eu faço isso para associações, porque um jeito de eu atingir o meu propósito é conseguir ajudar associações e entidades que replicam esse propósito. Perfeito. Então eu ajudo uma entidade que multiplica, é o multiplicador. Para 20, perfeito. Para 30. Então é uma forma de eu ganhar escala dentro do meu propósito. Top. Eu não preciso ganhar escala no meu propósito porque não faz parte do meu propósito. Mas é um jeito de eu conseguir. Ele te ajudar, você ajuda 20, pô. Exato. Na mesma eu intensidade. Eu também descobri isso dentro do mundo associativista. Isso que foi legal. Porque quando eu estava no NJI Bragança, eu fui convidado para participar. O diretor titular de Bragança era o Rolf Cita, dono da Labramon, aqui em Bragança. E quem me chamou foi o Manuel, que era de uma empresa chamada Simba Brasil. Manuel, que inclusive provavelmente vai assistir a gente também. Um abraço, Manuel. Quando eles me trouxeram, né, para o NJE, chegou um determinado momento que fiquei só eu dentro do NJE. Eu não tinha mais pessoas. Tá. Né? E para a estadual, a gente era visto como referência pelas ações que a gente fazia na associação. E eu busquei entender como estruturar essa associação. Como trazer mais gente filiada ao CIESP, como aumentar pessoas para o NJE. Então, eu comecei a ajudar outras associações a fazer a mesma fórmula que eu tinha desenvolvido. Perfeito. A Associação Bragantina de Psicólogos, por exemplo, a Psibrap, passou por isso. Eu já ajudei eles 2 vezes a crescer e a estruturar. E algumas outras associações que eu fui passando, para entender que aquela fórmula que eu tinha desenvolvido para uma associação funcionava para outras. É como se fosse uma receita de bolo onde você troca só o recheio. Que no caso é o conteúdo específico daquela associação, um nicho específico. Eu só gostaria de trocar, eu sou muito apegado à analogia, tá, Luiz? Eu sei. Eu gostaria de
de trocar a questão da receita de bolo, porque uma receita de bolo, quando a pessoa não sabe fazer um bolo, ela consegue pegar a receita e desenvolver a mesma coisa. Sai um bolo igual, Perfeito. certo? O que eu desenvolvi são princípios. Tá. Princípios depende da pessoa. Depende da questão do valor ali, da ética, Eu- etc., da eu- raiz. Eu vou fazer um cortezinho que me emenda com o teu podcast do Pequeno Mundo. Sabe quando você falou para que a Pequeno Mundo talvez tivesse problema de fazer uma franquia e o seu Edemir falou porque A Daisy que a era Daisy a alma do negócio. é a alma do negócio? Isso é a diferença da receita e dos princípios. Perfeito. Perfeito. Porque se você não tiver um pilar com os princípios e valores, os conhecimentos e o networking estabelecido, e você dá os princípios de uma execução, você não consegue o mesmo resultado. Não, tá certo. O princípio tem que ser o pilar, porque senão não adianta. E sabe onde Você eu vai ter o aprendi conhecimento e isso? você vai usar mal. Não, uma associação. Numa associação. Instituto Brasileiro de Franquias. Instituto. Brasileiro de Franquias. Porra, até nisso aí você se meteu de Caramba, franquias, cara. Cara, eu sim. adoro franquia, eu acho muito legal. Eu acompanho muito. Eu não tenho franquia, mas vou ter rapidamente. Quando eu estava ainda dentro da indústria, né? Lembra? Eu entrei no Ciesper Sim. por causa da Vectra Embalagens. A gente subiu o faturamento dela 8 vezes dentro de um ano. A gente saiu de 160 mil para 1 milhão de faturamento mensal. Segura aqui. Me abre um parênteses aqui. Essa multiplicação do faturamento, ela tá voltada ao fato do conhecimento que você trouxe sobre a operação ou do fato do network que você conheceu novos e potenciais clientes? Do conhecimento, da educação. Tá. 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 Ali eu não trouxe cliente ainda pela associação. Aqui eu não tinha feito esse link. Entendi. Não é que a associação te trazia compradores, ela te trazia conhecimento para você aplicar no business. Exatamente. Ah, Até beleza. então, Até sim. então, sim. Beleza. Mas eu reparei que subir faturamento dentro de uma estrutura como uma indústria não significava subir lucratividade. Fato. Então a gente De fato. subia muito faturamento, subia muito trabalho e o lucro era basicamente o mesmo. Não convertia o lucro. E eu precisava, como sempre, estudar sobre isso. O porquê que não convertia. Aí você já leu um monte, 35 livros já. Ixi. Aí eu fui estudar modelos de negócio. Uhum. Por que o meu modelo de negócio não era escalonável? Não era assimétrico? Eu gosto muito desse termo. Você conhece o conceito de negócio assimétrico? A simetria, eu sei o significado da palavra simetria. Ela Mas o tem conceito do negócio equivalências. assimétrico? Não. Um negócio simétrico, para cada R$1 a mais faturado, você precisa de X a mais de custo, sempre igual, X a mais de esforço, sempre igual. Para ele é proporcional. Tá? Então, para você construir uma casa, você precisa de uma equipe de X mão de obra Perfeito. e X de recurso. Para você construir 10 casas, você precisa de 10X de mão de obra, 10X de recurso. Correto? Correto. Totalmente simétrico. E indústria simétrica. Sempre que você tem um negócio simétrico, você tem uma margem estreita, porque você depende de escala. Perfeito. E aí eu fui entender modelos assimétricos. Onde eu tenho uma energia menor e um resultado maior, é isso? Uma escala maior. Perfeito, entendi. Hoje existe uma escala assimétrica falando de lucratividade por funcionários. Então tem empresas que têm um lucro absurdo por um número de funcionários muito pequeno. Caramba. Uma estrutura simétrica. Hoje Me dá um exemplo aí de um negócio, um business que seja assimétrico assim. Meta. A Meta, dona da Facebook e do Instagram. Perfeito. Certo? Quanto custa para uma pessoa nova abrir uma conta no Instagram ou no Facebook? Zero. Para abrir a conta, zero. É ridículo. Para a Meta e o Facebook, isso tem 8 casas abaixo dos centavos. Então é Operacionalmente, o custo 0,000000008 Perfeito. centavos. R$6 que o cara gastar lá já... Esta pessoa gera em nível de tráfego adicional no ano $1,20 adicional para a Meta. Multiplicado pelas milhões de pessoas que estão lá. Você tem uma empresa multibilionária. Tá? Que absurdo, Isso é o conceito cara. de assimetria. Tá. E aí eu entendi que 3 campos são extremamente assimétricos. Um modelo de negócio
de startups ou de inovação, de fato. O modelo de franquia, Perfeito. que para mim são dois lados da mesma moeda. E o modelo financeiro. Por que você acha que são as mesmas moedas? Não entendi. E um mercado financeiro ele é separado, tá? Vamos aqui na franquia Vamos nessa, e no na startup inovação aqui. e os dois trabalham com o mesmo conceito. O como você cresce escalonando sem o desenvolvimento de energia própria. Então, o que vale numa plataforma como o Instagram? Onde que está o valor? Audiência. A audiência. Perfeito. Então, toda plataforma tem um valor agregado exponencial em cima das pessoas que usam aquela plataforma. Perfeito. Por que que o Orkut morreu? Porque ninguém usava. Porque as pessoas pararam de usar, certo? Certo. Então, como que uma plataforma escalonável cresce? Trazendo outras pessoas. O capital que você usa não é seu. O Instagram não cresce com o Instagram produzindo conteúdo, cresce com você produzindo conteúdo. Tá. Então ele utiliza o capital terceiro para desenvolver e destravar valor interno. Olha que E legal. a franqueadora A mesma coisa. faz isso com o franqueado. Eu pego o modelo, Uhum. te vendo, e eu vou faturar. Salvo algumas exceções, Sim. quanto mais você fatura, mais eu ganho. Mas o teu faturamento depende do teu trabalho. Você me dá muito pouco trabalho adicional. Você me dá mais faturamento do que trabalho. Muito mais faturamento do que trabalho. Então Perfeito. o modelo estrutural é o mesmo. Aham. Só depende se eu cresço isso de forma capilar, ou seja, vou estatisticamente distribuo o acesso àquela plataforma por maior número de Perfeito. pessoas, ou se eu controlo o número de pessoas. Aí está onde o valor está distribuído. Tá? Uhum. Isso fez com que eu entrasse no Instituto Brasileiro de Franquias. Nessa época, eu já tinha saído da indústria, já tinha aberto consultoria. Mais ou menos. Estamos falando de 2014, eu saí da indústria, estava focado em consultoria. 2015 para 2016 eu já estava, passei como olheiro Endeavor. A Endeavor na época tinha olheiros regionais. A Endeavor Brasil, eles tinham... Se pegar no YouTube de 10, 12 anos atrás, o maior material sobre empreendedorismo era o deles, cara. Isso, eles Era o tinham o Day deles. One, e eu participava das reuniões lá no INSPER. Caramba, que legal. A Endeavor me deu acesso a diversas pessoas, né? Então eu conheci pessoalmente Ana Luísa Trajano, Beto Sicupira, tudo por causa da Endeavor. Aham. Né? Estamos falando de empresários gigantes no país. De novo, a associação me abrindo porta. Mas lá eu não participei no corpo diretivo, eu só era olheiro regional. Perfeito. O que faz um olheiro regional? A Endeavor, na verdade, ela é uma aceleradora. Tá. Tá? Ela tem duas funções. Ela é uma organização onde ela produz conteúdo empreendedor e distribui, mas ela pega empresas de alto potencial escalonável e acelera essa empresa. Então ela é uma aceleradora de empresas. Na época, não se tinha um conceito tão bem definido de aceleradoras. E ela só pegava empresas que já eram grandes e Entendi. transformavam em empresas gigantes. Empresas maiores. Tá? Perfeito. De grande para gigante. Era o foco da Endeavor. Tá? Um scale-up de empresa gigante. E eu olhava regionalmente se eu achava empresas com um perfil para encaminhar para Endeavor. Tá? Entendi. Agora eu entendi que faz um olheiro regional. O olheiro Perfeito, regional. perfeito, saquei. Nisso eu acabei comprando uma participação numa aceleradora de startups, a Ozonian, sou sócio até hoje, e comecei a botar um pezinho via consultoria nas franquias. Ah, legal. Porque como eu tinha estudado o modelo de mercado, eu estava aplicando tudo aquilo que eu já tinha construído. Sim. Lembra? Capital intelectual vira capital social, que é networking. Virou networking. E dentro da estrutura de franquia eu acabei conhecendo o mundo inteiro. Eu tive capacidade de conhecer o Alexandre da Cacau Show na época que ele estava crescendo. Caramba, que legal. Ainda. O Ale Costa. O Ale, eu tive o prazer de conhecer a Cris Franco, que foi presidente da ABF, né, a Associação Brasileira de Franchising, se tornou uma grande colega. Marcos Mendes,
que hoje é sócio na estrutura de RP, que a gente é sócio também como empresa co-investidora. O cara fundou a 360 de lavagem a seco, subiu para 300 franquias, vendeu, abriu uma outra franquia, chegou em 100 franqueados, vendeu de novo e abriu a 360 consultoria. Me faz uma pausa no mercado de franquia aqui, porque eu gosto, cara. Eu gosto pra caramba de franquia. E eu só não comprei uma ainda, porque eu tô solidificando o meu principal negócio e depois eu vou partir disso aí mais como investidor mesmo. Senão não dá tempo de fazer tudo, né? O mercado de franquia, ele ainda é viável hoje no Brasil? Extremamente, extremamente. Na verdade, quando você compra um modelo de franquia, você tem basicamente 3 grandes nichos de franquia no país. Você tem a franquia que é para investidores, você compra uma franquia consolidada e basicamente você dá o play e ela roda sozinha. O Model Company da vida. Model Company, um McDonald's, um Burger King. Tá? Você tem as franquias que você compra e opera. Inclusive, diversas dessas franquias exigem que o sócio seja um operador da franquia. Tá? Para o cara poder colocar a energia que precisa ser colocada ali. Opa, vamos retomar? Dona Nenhuma Daisy? coisa vem sem um outro conhecimento. Aqui eu entendi que essas empresas que crescem no modelo de franquia ou de licença, tá? Tem muitas que crescem no modelo de licença, usam essa metodologia justamente porque eles precisam de uma pessoa que seja a alma do negócio. E eu gosto de trazer um modelo que não é nem franquia, para ser um exemplo. Você com certeza conhece a Outback, certo? Fato, ô louco. Sabe como a Outback expandiu no país? A Outback era 100% investidora. Eles compravam, eles reformavam, eles estruturavam. Tudo loja própria? Ah, não, para eu operar. Própria. Aí você queria abrir um Outback, você já tinha que ter operado o restaurante, você tinha que ter conhecimento de mercado, você desenvolvia um plano de negócio e apresentava para o Outback. Ô louco! O Outback, que barreira! O Outback comprava 100% investimento do Outback. Tá. Você entrava como funcionário com stock option, ou seja, você tinha a opção de virar sócio se você atingisse os resultados. Então você entrava como gerente, isso recebendo funcionou? salário. Você conhece Outback? A resposta já está dada. Caraca, nesse modelo? Nesse modelo. Nossa, velho. Conhece a Academia Inova? Assim também? Exatamente. Um dos Caramba, entrevistados... não é só ter dinheiro e querer fazer, não. Não. Que loucura, dos entrevistados que seria muito legal você trazer é o Silvio Trigian, que foi a pessoa que abriu a Academia Inova em Bragança nesse formato. Então vamos lá. A Inova investiu... É o Silvio? Silvio. Ô Silvio, o homem do network aqui tá me indicando você, homem. Quero ver você aqui no nosso podcast. E ótimo poeta, inclusive. Ah, é? Apresenta ele pra gente, cara. Ele, que legal. Ele é atual presidente da Associação Brasileira de Escritores. Mas é por isso... é quase da associação também, tem que ser, né? É por isso que o resultado é tão sólido. Exato. Porque, você tem... É quase um processo de trainee pra você ter uma franquia, uma licença do Outback. Você pega a pessoa que tem os princípios e valores e o conhecimento educacional, alinha com os princípios da empresa, mais toda a metodologia e o negócio funciona. Então, uma coisa é compra, aperta o play e a franquia funciona. Então, a gente tá falando que não é um negócio que tem um corpo, ele tem um corpo e precisa de uma alma. E precisa de uma alma. Que Diversos legal, negócios cara. são nesse formato. Que aí... Puta, esse não seria bom pra mim não, hein? Porque toma muita energia. Toma, cara. E depois de um certo tempo, o dono pode sair da operação e ter um gerente lá. Mas o cara precisa de uma consolidar jornada ali. 5, 6, 10 anos. É uma jornada grande. Entendeu? E muitas vezes, esse tipo de empresa costuma abrir uma outra unidade para esse cara que já atingiu todos os objetivos. Atingiu, saiu, colocou um gerente contratado, eu abro uma outra unidade para você. É um trainee mesmo, ele é treinado nessa unidade aqui para se tudo der certo, ele ser dono da outra. Não, ele vira dono dessa. Ele vira dono dessa. Ah, tá. Só que para eu buscar pessoas que tenham o princípio alinhado com o princípio da empresa, é mais difícil do que eu pegar alguém que eu sei que já está alinhado, que eu sei que já dá resultado
e eu quero abrir como empresa uma outra unidade nessa cidade aqui, Uhum. eu faço a proposta para essa pessoa que já passou Perfeito, por porque todo daqui o na processo. região já conhece o público, etc. E já passou por todo o processo. Então vamos lá, a gente tem um modelo de franquia. Puta, a gente foi parar na franquia, eu adoro franquia, cara. Eu preciso aprender mais, inclusive, sobre isso. Tá aqui uma oportunidade. Então tem um modelo que eu sou investidor. Apenas. Onde, beleza, coloco o dinheiro, tem lá o quadro o organograma que eu preciso completar, preencher, eu só acompanho. Exato. Eu não preciso operar. Aí tem esse modelo que eu preciso operar. Porque aí é uma questão de trazer a alma para o negócio. E para mim, eu olhando pelo lado do franqueador, eu acho que seria o modelo que teria o maior sucesso. Obviamente, uma escala menor, mas teria maior sucesso porque você precisa de mais controle. Tem mais? Tem o terceiro modelo, que é basicamente as pequenas ou micro franquias, que está mais voltada para aquele empreendedor por necessidade. O cara saiu da empresa, não consegue se realocar ou não quer se realocar e ele quer empreender, só que ele não quer começar uma coisa do zero porque ele sabe a dificuldade que é. A vantagem da franquia é justamente você dar passos que alguém já deu, né? Então muitas Você vezes economiza tempo. essas franquias são desenvolvidas para não ter funcionário, ter 1, 2, 3 funcionários. Que é o cara mais um ou o cara mais dois. Exatamente. Tipo, Então, são tem os muita três grandes franquia modelos. de limpeza, de prestação de serviço residencial, Exato, etc. exato. É isso, todo esse nicho de pequenas e micro franquias são voltadas para que a pessoa seja o autônomo, mas com um processo Orientado, o cara pré-definido. educado. Exatamente. Por exemplo, o Eric, eu quero pegar uma franquia. Tem uma franquia em Jundiaí, eu nem sei se eles têm ainda, mas eu era apaixonado pelo trabalho deles, que é a... Como é que chama de hot dog lá, Dani? Hot Dog Brasil. E uma vez eu li o business plan dele, óbvio, não tinha nem condição de comprar, né? Acho que era 290 mil reais há 10 anos atrás. Existem linhas de crédito, cara, porque assim, você também manja muito dessa parte do mercado financeiro. Existe linha de crédito específica para isso? Sim, mas isso depende do franqueador. Depende do franqueador. O franqueador, Entendi. normalmente o que o franqueador faz? Ele faz todo um processo junto a agências de fomento e bancos, geralmente os bancos cooperativos Sicredi, Sicobi, Tá. Banco do Brasil, às vezes Caixa Econômica e bancos regionais. BRB faz muito isso, Banrisul faz muito isso. Banco Master não faz. Isso daí não vou nem te falar o que faz, que a gente seria cancelado. Eles, Continua. a gente, esses modelos de franquia são sólidos o suficiente para que esses bancos tenham um crédito pré-aprovado. Não é aprovado, tá? Tá. Então você está lá, mas quando você entra, você tem ali 70% do valor que você vai precisar despender para a franquia pré-aprovado. Qual é a garantia? Então, aí eles vão analisar as pessoas. Tá. Obviamente, se a franquia aceita uma pessoa que não tem lastro financeiro, o banco não vai dar Perfeito. a operação, certo? Mas muitas vezes a operação é boa o suficiente para que o banco seja o garantidor. E aí a própria operação vira A garantia. garantia. Que legal, tá? cara. Não é muito usual. Qual que é a taxa de juros hoje? Varia muito. Varia muito de banco para banco. Muito, muito, muito. A média, por E exemplo, o pra mercado pessoa? imobiliário, 13%, 12%. Aí a gente tem que falar ao mês, né? A gente está falando em torno de 2,3 ao mês. Tá. É uma taxa relativamente alta, mas dependendo do business plan Não, se mas, paga. pô, se o payback é de 2, 3 anos, tá ótimo. 4 anos tá ótimo. E um caso muito interessante disso é quando os bancos acabam se tornando sócios da rede inteira. Às vezes até sem querer. Legal. Quase um jerique ali Porque da franquia. aconteceu com o BRB. O Banco Regional de Brasília, que por absorver a carteira de crédito do finado Banco Master, se tornou sócio de um grupo que controla o Tatu Bola, controla diversos Que legal. negócios da Alta Noite Paulistana, e ele se tornou sócio para absorver aquilo para não virar prejuízo contábil. Perfeito. Aí ele vai ter que operar junto com os demais operadores e depois vender a participação dele, porque obviamente Poder liquidar isso. um banco não tem como objetivo ser sócio das empresas. Sim, sim. Ele Mas fez isso acabou para não se ser um tornando- prejuízo. Porque virou a garantia colateral.
E isso é um exemplo de garantia colateral operacionalizada por banco. Caramba, Isso que não legal. foi convidado antes, não, tá? Ele trouxe um caso que, por acaso, eu sabia que estava acontecendo Não, agora. mas, cara, assim, o meu papel aqui é o papel do curioso, porque é um conhecimento bastante. Apesar de eu ser um empreendedor, mas é distante do meu conhecimento esses funcionamentos. Eu ainda não operei nenhum tipo de franquia. Eu não faço ideia de qual seja o percentual da margem, eu não faço ideia de qual seja o payback do tipo de. Por exemplo, Meu, empreendedor é uma raça. Você que é empreendedor, você sabe o que eu tô falando. Cara, você chega num comércio, a primeira coisa que você começa a fazer é conta. Sim. Pô, se eu tô aqui nesse restaurante aqui, tem 8 mesas cheias, não sei. Cara, e assim, e aí vem a questão da minha curiosidade. Perguntei da franquia, porque, meu, você tá falando das associações, mas franquia é uma coisa que, por exemplo, eu me vejo fazendo nos próximos, sei lá, 5 anos. Não operando. Não operando. A única coisa que eu acho que eu operaria, talvez, era uma padaria, porque eu curto padaria, eu sou fã de padaria. Exceto isso, eu não operaria, não. Sabe uma coisa que é legal para você fazer, Luiz? Pegar uma operação que precisa de um operador sócio e aí você faz o que essas outras franquias fazem. Você traz o cara como gerente, um cara de mercado. Então vamos falar de padaria? Tá. Você traz um cara que já operou uma padaria, já foi gerente ou alguma Aham. coisa assim. Não dono, mas já foi gerente lá. Você contrata o cara como gerente, porque você sabe que o cara é bom. E você coloca metas para o cara se tornar sócio. Aí funciona. Aí funciona. Porque aí eu não preciso operar, lógico, você faz ali acompanhamento, mas, meu, eu quero chegar lá, a máquina tá girando, eu jogo um olhinho. Eu não quero fazer com que ela Sabe o que eu gire. acabei de fazer? Ah, Estratégia para o sucesso. Você me falou o que era o seu sucesso. Ter uma franquia de padaria. Pô, uma padaria geralmente vai precisar ser operado pelo dono. sim. O que eu crio como estratégia? Pô, como que você faz isso sem você precisar operar? E como é que eu. Pega um outro modelo e aplica o modelo aqui. Copia e cola, perfeito. Você aprender pela modelagem, né? Pelo Exatamente. acompanhamento. Beleza, mas isso é um negócio seu? Alguém vai lá e te contrata pra fazer isso? É, temos algumas opções É, nesse porque no caso. meu caso foi uma indicação. Ô, Wes, sumiu aqui o meu logo aqui. Ele cansou de mim. Porque no meu caso, por exemplo, especificamente, foi uma indicação. Sim, Eu conheci uma pessoa que conhecia uma pessoa que conhecia você. Normalmente, como é que faz? Eu quero que o Eric. Meu, eu tô aqui com um empresário aqui assistindo, o cara tem um comércio aqui na cidade. Meu, tenha humildade de saber que a gente não sabe tudo. A gente não é bom em tudo. Então, quanto mais rápido você identificar o que você é bom no seu negócio, mais rápido ele cresce. Vou te dar o meu exemplo. Eu sou muito bom de vender, modéstia à parte. Eu sei convencer as pessoas daquilo que eu acredito ser o correto. Eu sei ganhar o dinheiro. Saber cuidar é outra história. Organizar é outra história. Ter processos operacionais é outra história. Eu vejo muito empreendedor que morre nessa alçada de centralizar, querer fazer tudo. E aí tem um cara igual você, que você age como um técnico de futebol. Porque eu tô no campo jogando enquanto eu tô vendendo. E você tá observando. Cara, a estratégia é correr por aqui, porque por aqui tem muita gente. Mas como é que alguém te encontra pra poder te ajudar, pra poder fazer, para como é que funciona essa brincadeira aí? essa é uma história que para você como vendedor talvez sinta até um pouco de comichão, tá? Eu nunca fiz e não faço propaganda. Então, geralmente, Nossa, pra mim é um terror não fazer propaganda. Continua. eu geralmente sou encontrado da mesma forma que você me encontrou. Ou a pessoa vai consumir algum conteúdo meu, Tá. né, algum podcast que eu participei, algum livro, eu tenho livros digitais publicados, Legal. inclusive, primeira mão, vai vir o livro físico publicado Aê, agora. garoto! Parabéns, cara. Tá? Você. Que seja o primeiro de muitos. Provavelmente, eu gosto do mesmo jeito que eu absorvo conhecimento, eu aprendi com um ex-sócio e a gente sempre aprende, né? O tempo todo. Aprendi Até muito com com os ruins, você. né? Não tem ruim, cara. Não tem. Desculpa. Tem não os tem. ruins. A gente aprende Cara, com eles, mas que são ruins não. Tudo bem. a gente Esse é sempre outro aprende. episódio. A gente sempre aprende. Fato. Sempre aprende. Nem que seja aprender o que não fazer, Fato. tá? Eu aprendi com um antigo sócio que ele falava assim, cara, não tenha obesidade de conhecimento.
Ele só usou a frase. O mal do inteligente é isso aí. E aí eu crio uma analogia, né? Porque obviamente que aquilo fez sentido para mim. Uhum. O que acontece, Luiz, se você come demais? Engordo. Se eu só te dei uma parte da equação. E se você come demais porque você faz muito exercício físico? Aí eu não engordo. Aí você ganha músculo. Perfeito. Fortaleço. Aí obesidade de conhecimento não é consumir conhecimento do jeito que eu conheço. É consumir e não usar. É consumir e não utilizar. Puta, saquei. Então o que eu faço... Você é muito bom de analogia, cara. Eu faço... Devia fazer um livro só de analogia. Eu faço um hipercalórico de conhecimento. Perfeito. Eu consumo conhecimento para aplicar. Perfeito. Então hoje a pessoa pode me contratar como um consultor de empresas e aí eu tenho uma equipe para isso Se é que vai ter também. agenda, viu? Porque é difícil a agenda do Eric, mas tudo bem. A gente olha para a empresa e vê se vai conseguir agregar de alguma forma ou não na empresa. Porque nem todo... Aí que tá. Nem todo mundo você consegue ajudar. Não tem como. Mas te conhecendo como eu te conheço, que não é muito mais o suficiente, você só não consegue ajudar o cara que não quer ser ajudado. E aí nem você, nem Jesus Cristo ajuda. Mas também tem muito a questão do nicho do mercado, tá, Luiz? Mas aí que tá, mas a questão do princípio, o princípio, ele pode ser muito potencializado ou pouco potencializado, mas ele vai ser executado. Mas, Luiz, aí às vezes, o que eu tenho que fazer é chegar para a empresa e falar, cara, fecha o quanto antes ou fecha da melhor forma possível. Tá. Eu trabalhei... Nossa, que notícia triste de dar, hein? Cara, eu trabalhei... O único trabalho de carteira registrada que eu tive foi numa loja de foto. Eu revelava foto. Nossa, isso aí, 1900 e bolinha. Estamos falando de 2003... Não, de 2003 a 2007, tá? E, obviamente, essa empresa fechou. Claro. Porque eu trabalhava revelando foto de filme. Se a Kodak fechou, que direto essa empresa. Era da Kodak, era uma representante da Kodak aqui em Bragança Paulista. E não tem estratégia que faça um negócio sobreviver no nicho que some. Tá certo, entendi então, agora. Muitas vezes o mercado ruiu. O mercado de pessoas que consertavam máquina de datilografia. Não é uma questão interna, é uma questão mercadológica, aí eu é uma uso questão estratégia. macro. A gente tem ferramenta para isso, faz uns 5 forças de porta e ele entende o setor do mercado que o cara tá. Quando você encontra um cara desse, nesse caso extremo, porra, cara, é assim, Olivetti, Kodak, esses caras assim, eles são exemplos do que não fazer, né? Mas eu aprendi na inovação o que fazer nesse caso. Tá? Então, mas nesse caso, você pegou um empreendedor... Cara, assim, a gente tá falando de gigantes, mas vamos pegar empreendedores pequenos, vai. O cara que tem uma... Vou dar um exemplo aqui. O cara que tem uma autoescola, que agora a autoescola, o instrutor habilitado, ele tem direito a ser um instrutor autônomo. Por exemplo, quando eu era corretor de imóveis, a determinado tempo eu tinha que estar associado a uma imobiliária e em determinado momento eu poderia ser autônomo, né? Esse cara da autoescola, o mercado dele tá ruindo por causa de uma questão de legislação. Mas o mercado dele não vai sumir. Existe uma questão muito ele não vai diferente. sumir. Ele vai mudar a metodologia. Ele pode enxugar. Eu gosto de usar esse exemplo. Um dos colegas que eu fiz na Conage, Felipe Mussalem, se tornou presidente da Associação Comercial de São Luís do Maranhão. Caramba, legal. Quando ele assumiu a associação que tinha a função de sindicato, foi logo que saiu a lei que você não precisava mais contribuir sindicalmente. Perfeito. Não era mais obrigatório. Ele pegou bem a transição, cara. Na hora que ele pegou a transição, a primeira coisa que eu fiz para ele foi: Mussa, traga benefícios para o seu associado para fazer com que ele valha a pena se associar. Perfeito. Não por uma questão legal, mas porque vale a pena. Exato. Uhum. Seguro, benefícios, tudo. O cara foi colocando e conseguiu manter a base dele. Legal. A carteira ficou ali. Um dos jeitos, né? O primeiro atendimento da Psibrap, que eu já citei aqui, foi o Ademir, o doutor Ademir de Psicologia, e a Adriana eram as duas únicas pessoas que estavam ativas. E eles iam fechar a associação. Aí eles me chamaram para o que fazer? Vale a pena fechar? E uma das coisas que eu falei gera benefício. Então você cria primeiro uma base. Perfeito. Traz todo mundo para dentro. Esquece cobrar associação. Já não está cobrando, o negócio já não funciona. Traz gente. Com gente, você tem um capital. Que é o capital pessoas. Perfeito.
Esse capital pessoas tem valor para alguém. Aí o que eles fizeram? Chegaram para um plano, para um convênio médico e falaram, olha, eu tenho X associados. Eles trouxeram outra forma de receita. Aí eles Isso é trouxeram inovação. uma forma de trazer o convênio médico mais barato via associação. Perfeito. E aí eles chegaram para esses associados e falaram, olha, eu tenho o convênio médico X, 30% abaixo do mercado, só que para isso você precisa se associar e você precisa pagar a associação. Caramba, cara. Então primeiro você trouxe gente, você trouxe pessoas. Se você fizer uma analogia do que a gente conversou há poucos minutos atrás sobre o Meta, você trouxe a audiência e trouxe quem paga para eles assistirem aquele... E depois você faz o sistema contrário, aí você pode cobrar o associado. Qual que é o maior público que te procura hoje? Hoje, basicamente, Maior eu digo em quantidade, né? eu sempre estou ali para resolver um problema que muitas vezes é uma ruptura de mercado. Tá. A última ruptura de mercado que a gente teve foi em dezembro, a mudança da estrutura tributária no país. Tá? Então, antes o que eu desenvolvia para pessoas que ali tinham um faturamento mensal 100, 200, 300 mil reais, que era um planejamento tributário, juntava empresa com pessoa física, né, montava essa composição, para que ele tivesse elisão fiscal, né? Você tem evasão fiscal, que é não pagar imposto de forma ilegal, e você tem elisão fiscal, que é como eu reduzo o pagamento de imposto Com a estratégia correta. com a estratégia correta dentro da lei. Mais ou menos o que o Sonho de Valsa fez. Trocou Exato. a embalagem, trocou a categoria lá e paga menos imposto. E aí virou elisão fiscal. Isso é elisão fiscal. Elisão fiscal, legal. Tá? Então eu trabalho com elisão fiscal, junto com estratégia empresarial, junto com gestão patrimonial da pessoa física. Eu fazia isso para um certo nicho. Agora, todo mundo que recebe mais do que 50 mil reais mensais ou 600 mil anual, precisa da mesma coisa. E aí surgiu uma grande categoria de Uma fatia de bolo que surgiu aqui. arquitetos, que precisa daquilo que eu já faço para um certo público, que para mim é relativamente fácil, porque a regra de mercado é a mesma, Sim. e eu consigo desenvolver a Você é solução. especialista, né? Você desenvolvo- faz isso toda hora, então pra eu você é fácil. desenvolvo a operação. Então tem muitos médicos me procurando para Eric, putz, eu fazia a distribuição aqui da minha empresa, mandava 60 mil reais, eu faturava como médico 60 mil, pagava o imposto lá, 54 mil, mandava 54 mil para minha pessoa física. Pô, se fizer isso agora vai pagar 10% a mais, bicho. Caramba, Pô, cara. tem como fazer isso daqui de forma legal? Tem. É caro uma brincadeira dessa? Não, sempre vai ser. Eu falo que não pode ser caro, porque se for caro não faz sentido Faz me sentido. contratar. Porque, na verdade... Se eu for mais caro do que a economia que o cara vai fazer, não faz É sentido. exatamente isso que eu ia falar. A economia que você vai trazer, você passa a ser um investimento pro cara. Exato. É igual a gente quando a gente faz uma construção financiada. Cara, é um investimento você me contratar. Eu vou te eliminar um monte de prejuízo. Exato. Eu não vou te trazer mais dinheiro, eu vou evitar que você perca. Por causa que é a minha especialidade, é o que eu manjo fazer, é o que eu conheço. Se você quer ter aquele resultado, o jeito mais barato é contratar alguém que sabe fazer aquilo da forma É mais eficiente. exatamente isso. Então, hoje é o principal público, mas esse público sempre vai ser mudado, né? Então, eu posso usar você como exemplo, Luiz? Claro, louco. Quando você veio através do nosso amigo em comum e você apresentou a situação e eu falei para você, olha, a situação está bem ruim, Sim. certo? A estratégia para desenvolver é X, Y e Z. E aí entra as duas formas de atuação que eu tenho. Uma forma de atuação é eu prestar serviço. Tá. Cara, você chega aqui, eu olho, você é uma empresa convencional ou você é uma empresa já estruturada em certo ponto X, eu te presto um serviço, você me paga esse valor, Acabou. viramos amigos, porque eu gosto de fazer bom negócio. Sim. Tem um ditado siciliano que malemar traduzido Italiano é fogo, viu? seria quem faz bom negócio tem que fazer bom negócio para todo mundo na mesa. Perfeito. Se a gente tiver em 10 na mesa e for bom para 9, não é um bom negócio. Tem que ser bom para os 10. Uhum. Porque quem faz bom negócio faz negócio sempre. Perfeito. Os meus Toda parceiros, caixa de pizza vem isso aí escrito. cara, Pizza, Itália, tem tudo a ver, né? Muito bom isso. Ó, deixa eu contar um negócio pra vocês. O Eric tá fazendo um esforço imenso, pra não fazer piadas aqui. A gente conversa, esse tipo de conversa, toda santa semana.
Aí ele me ajuda aqui a organizar as minhas contas, os meus negócios, etc. E a gente para 1 hora pra fazer esse tipo de conversa. A única diferença dessa conversa de hoje pra conversa que a gente tem no escritório são as piadas. Mas continua assim porque eu não quero ser cancelado. Vou manter. Eu não quero começar morto, vai, Não, segue o baile. vamos manter sem as piadas do meu lado aqui, Luiz. Aí, quando a gente faz esse bom negócio e vai fazendo sempre, a gente se torna referência, Sim. tá? Mas isso é uma maneira de eu fazer uma prestação de serviço. O outro jeito é quando surge um cara que nem você. E isso é o que eu chamo de boca de jacaré, tá? É um ponto de inflexão. Ou você tem uma capacidade muito grande de aumentar faturamento, ou você tem uma capacidade muito grande de reduzir custo. E aí o jacaré abre a boca. Ah, legal. Tá? Nossa, isso aí você aprendeu antes aí, hein? Ah, Você criou isso aí, eu não ouvi. Isso daí é bem conhecido no Sério? mercado administrativo. Esse ponto de inflexão ou boca de jacaré são as grandes oportunidades que eu acho. Tá. Você foi uma grande oportunidade. Aham. Opa, você acabou de dar o exemplo. Você tinha um baita potencial de venda. Você tinha um baita potencial de alcançar mercado, de desenvolver solução, de convencer, de se conectar. E você tinha um grande problema de gestão organizacional e financeira. Perfeito. Opa, ponto de inflexão. Se eu entrar aqui, isso destrava valor. Tá, saquei. Eu resolvo aqui porque eu tenho essa habilidade e o cara continua lá em cima na parte de Aí esse cima. cara não vai ser meu cliente. Esse cara vai ser meu parceiro ou meu sócio. Entendi. Entendeu? Porque eu sou empreendedor serial. Caramba, Porque que o que loucura. você precisa de mim é uma ponta muito pequena. Aham. Só que pra mim é crucial essa Só que- ponta. Exatamente. Pra mim ela faz todo... E aí eu entro na estrutura por dentro, não como contratado. Entendi. Cara, vamos resolver esse problema juntos. Aí eu sento do mesmo lado da mesa e a gente vai lutar para que aquela empresa tenha aquele ponto de inflexão cada vez maior. Essa jornada, se a gente pensar em tempo, porque, cara, pra mim foi uma puta curva de aprendizagem. Não sei nem se eu posso falar puta aqui, mas foi uma baita, curva de aprendizagem. Eu precisei me adaptar muito. As condições, é lógico, o resultado me ajudou na adaptação, né? Não tinha nem como eu contestar a metodologia, porque a forma que eu já tinha feito já tinha dado errado. Então, como é que é? Cara, também não sou bobo, né? Qual que é o tempo médio de um cliente seu para ele conseguir organizar minimamente a vida financeira dele? Vamos pegar o empreendedor ali, o cara... Puta, o Eric atende, gente, é assim, que eu não posso falar aos clientes dele, a gente não tem essa autorização. Mas ele atende grandes empresas aqui na cidade nessa metodologia dele. Por isso que pra mim é um privilégio. E né? pequenos empresários. Não, e pequenos empresários. Por isso que pra mim é um privilégio ter hora marcada com ele toda semana. Porque a gente consegue resolver muita coisa com muita facilidade. E eu não tenho a preocupação de aprender o que ele sabe. Porque ele tá aqui do meu lado. Cara, eu não preciso aprender a me organizar como ele organiza, porque eu vou gastar minha energia fazendo aquilo que eu sou bom. E, cara, eu acho uma chatice esse trabalho seu. E aí entra a questão do bom negócio no longo prazo, Luiz. Você nunca teria a confiança que você tem se você achasse que de alguma forma eu não fosse leal. Que eu pudesse sair, aprender o que você aprende ou descobrir pessoas e replicar e abrir um concorrente. Certo? E isso é muito importante. Então, assim, voltando na pergunta... não, mas isso para mim é crucial, isso para mim é o primeiro ponto. Voltando na tua pergunta, que é curva de aprendizado, por exemplo, médicos, muito provavelmente, 2 meses o cara é o suficiente. Realizou, tá? E aí a gente tem um serviço de acompanhamento, porque você sabe muito bem que colocar a casa em ordem é uma fácil, coisa, é o Pequeno Príncipe. Ter a casa em ordem é outra história. Aí é o Pequeno Príncipe. Dos poucos livros que eu li na minha vida, eu li esse aí, brother. Não adianta chegar no topo, você tem que se manter lá. Exatamente. Chegar no topo é fácil, se manter no topo é difícil. Muito tá? mais difícil. Então, por isso que a gente tem um acompanhamento quando você tem uma mudança. Tá, então, por exemplo, você vem e me presta um serviço, você organiza a minha casa... E aí, porque assim, naturalmente, se a minha casa está desorganizada, naturalmente eu não sou uma pessoa organizada. Então, com o tempo... Ou o cenário mudou, como é no caso dos médicos. Perfeito. O cenário mudou. O cenário mudou e repentinamente. Né? Ou seja, a chance de eu desorganizar isso com o andar do tempo, ela é grande. Sim. E aí você tem um segundo serviço na esteira aqui, que é acompanhamento. Exatamente. Mas tem casos, por exemplo, que a pessoa me procura com uma dívida muito grande. Tá? Mas tem que mitigar ali... Aí você tem diversas maneiras de solucionar uma dívida, né? E muitas vezes essa maneira que você tem de solucionar a dívida passa por um caminho longo.
né? Tem pessoas que eu atendo aí, grandes empresários da região, o cara chegou para mim, né, às vezes até conhecido, chegou com 2, 3, 4 milhões em dívida, e você passa 1, 2 anos Pra fazer essa. trabalhando essa dívida, porque essa dívida, isso a gente chama de gestão de passivo, né? É, porque não é só questão financeira, é a comportamental. Sim, cara, isso mói o teu É, cérebro. mói o Isso, cérebro, porque o cara só chegou nesse ponto de prejuízo porque aqui dentro ou aqui dentro não tá conectado, não tá na mesma frequência. muitas vezes é investimento errado, tá? Muitas vezes o que chegou é o cara que alavanca demais o investimento dele, e aí o cara perde liquidez e fica com uma dívida, e essa dívida vira bola de neve. Você diz na hora que o cara, tipo, a empresa do cara tá sólida, tá bem, ele vai dar aquele Na próximo pessoa passo. física, o cara coloca dinheiro em lugares que não deveria. Tá. Eu vou dar um exemplo, que esse caso não é de Bragança. Um amigo pessoal, abri fundo de investimento para ele e tudo mais. Faço cogestão do fundo de investimento. Grande empresário, Ah, eu conheço ele. ramo de logística, se conheceu. Conheço ele. Começou a ganhar dinheiro no mercado financeiro. 1, 2 meses. Foi lá e fez uma tomada de dívida de 4 milhões de reais. Pra poder jogar aqui que tava Para ganhando jogar dinheiro. dinheiro aqui. O que aconteceu? O mercado financeiro, o ganho passado não significa ganho futuro. Perfeito. Tomou porrada, tomou porrada, tomou porrada, e aí toda vez que tomava porrada tinha parcela para pagar, ele aumentava o nível de risco, Virou um ciclo vicioso ali. perdeu todo o capital dos 4 milhões. Caramba, cara. E aí aquele negócio que estava bem estruturado passou a pagar uma dívida, um passivo E aí você coloca em risco estruturado. estruturado. E Porque você aí ele pode precisa- contaminar. Por isso que você tem que fazer o acompanhamento bem feito. Aí É, uma porque a contaminação, cara, beleza, ela pode ser circunstancial, ela pode ser por determinado período ali, etc, apagar o incêndio. Mas o risco disso dar uma metástase ali financeira é grande. E eu acho que essa analogia é perfeita. Daria uma metástase na empresa e É, quebraria. quebraria a empresa. Tá? Então esse foi um tipo de Estancou, acompanhamento. legou. A ponto de abrirem fundo de investimento, estão operando, Perfeito, voltaram legal, no processo legal. de expansão, tá? E é um cara muito bom de conversa também, Ele é é. vendedor nato, meu Deus. Um dia você Ele- traz ele aqui, só não fala que Não, é ele, porque para se não ele quiser pegar, contar ó, a história, é. ele conta. Mas, cara, ele assim, ele tem um poder de convencimento legal, porque eu lembro que a gente foi numa reunião com ele lá, tinha uns 14 cara na mesa. Meu amigo, quando ele falava, todo mundo obedecia. Eu falei, meu, esse cara é muito louco. E Você ele tem- fala simples, Sim. ele não fala rebuscado, ele não aumenta o tom. O jeitinho dele agrada, aí todo mundo absorve, cara. É legal pra caramba. E se tornou um amigo, porque a gente faz bom negócio e acaba fazendo negócio sempre, Sim. né? E Essa acho que recuperação, quanto tempo, Eric? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Pô, bom prazo. Bom prazo. Bom Com um valor prazo. desse, né? Bom prazo. Então, todo esse ponto de inflexão, para mim, é muito importante, porque eu quero ser um bom negócio para a pessoa e para mim também. Claro, pô, claro. Né? Você é um exemplo disso. Bom negócio para você, bom negócio para mim. Ótimo negócio Um pra mim. ponto de inflexão, para mim, funciona dessa forma. E é assim que eu tenho as coisas que eu tenho, tá? Seja em parceria, seja em sociedade, seja... Enfim, esse é o Sim, modelo de alguma que eu forma você gosto tá de participar. alavancando ali de forma serial. E aí, só para a gente não perder a linha, né, da conexão, o que eu faço, mais associações com Porque a gente aprendizagem, saiu da associação, deu uma volta ao mundo. eu acho que vale a pena falar das 2 associações que eu estou hoje, né? Ah, você ainda tá em associação. Estou na LC, Agile Learning Center, que é a Associação de Aprendizagem Ágil. Ela existe no mundo inteiro. Legal. Então, praticamente todas as ferramentas e princípios ágeis que a gente conhece no mundo administrativo surgiram dentro de uma LC. E a LC que representa a América do Sul é a LC Nature, no Brasil. Eu estou como secretário, agora em fevereiro vou assumir como presidente da associação. Ela é voltada basicamente para a educação. Porque a gente olha para a educação como ela está hoje, quando a gente olha com os princípios ágeis, e vê que ela não faz sentido. Em nenhum formato ela faz sentido. Você diz a nível Brasil. A nível mundo, cara. Tá. Fazem 2000 anos que a gente ensina do mesmo jeito. Só que os processos mudaram. Sim. A realidade mudou. O jeito de aprender mudou. Então, botar uma pessoa sentada, principalmente criança e adolescente, acostumado a aprender ali em 15 segundos, 30 segundos, para escutar uma aula de 2 horas,
não vai aprender. Não, ele vai fechar a porta. E eu Ele não vai estou fechar a aqui para cabeça. fazer juízo de valor se isso é certo ou se é errado. Tá? A gente fala it is what it is, é o que é. Então, se a sociedade está assim, como que eu faço uma aprendizagem ágil? Isso é muito legal, porque quando você pega e insere metodologias ágeis nos aprendizados, você vê uma transformação da mente da criança. Uhum. E aí você fala, opa, será que isso vale também para adolescente? Vale. Opa, isso vale para adulto? Vale. Vale para idoso? Vale. Cara, mas como que eu faço isso? Aí eu fui atrás. Caramba. Conheci a LC, aí comecei a me engajar, fui chamado para compor diretoria, agora para assumir a presidência da... Tem sede aqui em Bragança? a sede está mudando para Bragança, Legal. era em Minas Gerais. Aham. Toda essa movimentação, a gente tem uma terra aqui em Bragança, né? Uma chacrinha. Ó, quando ele fala uma terra, é alguns alqueires. Mas tudo bem. E a sede está mudando Ele é para cá, modesto. para ficar mais perto de São Paulo, né? Porque estaria em Minas e para a gente expandir isso, até porque a gente pretende construir uma sede física lá e fazer a doação para a LC de fato. E qual que é o público da LC? Qual que é o fim dela? É uma criança? É um adulto? É o quê? A gente fala de todas as idades, né? Quem olha para a educação e entende que a educação do jeito que é, do jeito que está, sem ser repensada, não vai produzir uma sociedade melhor, tem espaço dentro da LC. Entendi. Né? Lá a gente vai discutir como o cérebro aprende e criar ferramentas e princípios para facilitar essa aprendizagem. Dá para ser feito de forma escalada? É feito para ser de forma escalada. Perfeito. Então, uma resposta de uma pergunta que você sempre me faz, que é: como que você aprende tanto? É porque eu aprendo sobre metodologia ágil. Ah, Eu lembro. uso os princípios ágeis para aprender. Caramba. Então, eu não preciso Ou aprender... seja, se eu procurar LC, eu vou entender essa metodologia. Você vai conhecer um pouco dos processos e metodologias e a gente vai E quando é que indicar quem vocês são. vão... E como é que faz para eu ir lá e conhecer? Eu bato na porta, eu sou convidado, eu mando um e-mail? Hoje, a maior parte dos encontros são digitais. Se você entrar na página da LC Nature Brasil, você vai cair no WhatsApp. A gente tem um grupo aberto, que é o grupo dos não associados. Você vai entender o que os grupos de família fazem, o que os grupos de estudo fazem. Legal. Tem grupos temáticos para cada um dos tipos de coisa. E vai se inteirando, vendo se aquilo faz sentido para você ou não. Né? Porque as metodologias ágeis são diferentes da metodologia tradicional. Então muitas pessoas não vão se adaptar. Tem muito do preconceito também. E se você está apto a mudar a forma como você pensa, né? Porque, cara, é assim, você tem que desconstruir para construir de novo e não é todo mundo tá preparado para isso. Exatamente. E aí quando você vê que aquilo é para você, aí você acaba interagindo, tá? Então a gente, por exemplo, vai ter uma formação de facilitadores de metodologia ágil, o acrônimo é ALF, vai ser em Bragança, em maio. Tá? Legal. O pessoal passa 15 dias aprendendo sobre o que são os princípios ágeis, qual é a ferramenta. Você vê muita gente usando Kanban, mas usando o Kanban de forma errada. Muita gente usando Canvas, mas usando o Canvas de forma errada. Vocês usam essas técnicas organizacionais, que a gente aprende na teoria da administração. Porque isso foi criado dentro de uma LC. Mas você usa isso para que seja uma abertura de fonte ou de porta cognitiva. Quando eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Quando eu tô conversando com uma pessoa, entrevistando a pessoa sobre um negócio, para ver se faz sentido o negócio ou não, eu tô montando um canvas na minha cabeça. Tá. Eu começo a entender... Você tá organizando aqui os pontinhos aqui dentro. Já faz um então, SWOT ali. A ferramenta tá aqui dentro. E é isso que você aprende. Porque se você usar a ferramenta como ferramenta e não como princípio, você começa a sofrer uma restrição muito grande. Tá. Porque você depende da interação que a pessoa te dê exatamente aquela resposta que você precisa. E nem sempre vai dar. Não vai dar. Você vai ter que ter tipo um conversor aqui, um tradutor para poder encaixar as peças. Quando eu conversei com você pela primeira vez, eu entendi exatamente. No Inverno de Itália. O princípio, a proposta de valor dele, imagina Canvas, quem conhece aí, BMG Canva, a proposta de valor dele é que ele resolve a vida de quem quer um imóvel. Ponto. É isso que você faz, meu querido. Uhum. Só que o valor interno da empresa está no canal de comunicação.
Aí, opa, isso daqui é o valor empresarial. Onde que está o problema? Está na estrutura de custos e na fonte de faturamento, que você não sabia montar muito bem. Então, quando eu vejo isso, eu falo, isso daqui eu consigo potencializar? Eu consigo. Isso eu consigo resolver? Consigo. Consigo. Bingo. Pronto. Tá? Ah, Então, a LC funciona como uma estrutura metodológica para a gente aprender mais rápido. Tá? tá. E a outra associação que eu tô como diretor financeiro, é a ABECO, Associação Brasileira de Infraestrutura Construtiva. Legal. Tá? Fundado pelo Ah, Luiz o Madeira, Pessoal, o Luiz Madeira eu conheço. Um abraço, Luiz. grande Se amigo. quiser marcar um dia pra vir você e eles pra gente falar só da Bieco, cara, vocês estão convidados, viu? Eu acho que vai. Eu tenho muitas dúvidas ali. A gente tá tá nichado, mas tá dentro do mesmo mercado. E por que que isso se conecta com o nosso tema de hoje? Porque lembra que eu falei que eu crio estratégia para obter Sim. sucesso? O Luiz me procura falando, olha, a gente tem um problema de estrutura dentro dos condomínios. Condomínios antigos, mas de altíssimo padrão, tem cabeamento aéreo e muitas vezes dá muito problema. Ah, sim. Hoje em dia os mais novos nem tem. É tudo Tudo subterrâneo. subterrâneo. Então eles me procuraram para converter cabeamento Aéreo em para subterrâneo. Ou seja, eu pego um condomínio antigo e modernizo a infraestrutura dele, inclusive trazendo valor ali, né? Para os Exatamente. imóveis, Perfeito. etc. Só que como fazer isso se o condomínio não tem caixa? Como? Opa! Aí entra o que eu faço. Eu junto, questão estratégica, que é juntar diversos pontos para obter o sucesso. Hoje tem duas leis que são extremamente consolidadas em cobrança, que é a lei da pensão alimentícia e a lei da estrutura condominial. Tá. Não tem como você deixar de pagar condomínio. Você pode chorar, pode espernear, pode Contar a história alegar que for. o que for, o condomínio é devido. Não existia estrutura de FDIC, Fundo de Antecipação Creditória, tá? No país, NP, não padronizado, Tá. voltado para a estrutura condominial. Ou seja, o cara não tinha linha de crédito. Aí o que a gente fez foi ajudar a fundar os dois FDICs NPs, os dois primeiros no país. Ah, tipo, não tem, se foi lá e criou, agora tem? É assim? Cara, a solução tá ali. A solução existe. Ou seja, Não é que de eu repente criei, você eu não... ajudei a construir não, beleza, a mas tese de o que eu quero investimento. dizer assim, a equipe não é que eles... Não é que eu encontrei a solução, eu criei a solução. Exato. Então, Que loucura. cara, como eu provei para os investidores que investir em FDIC NP condominial é a melhor coisa do mundo. Aí você pega o condomínio que tem problema, a Bieco resolve o problema dela, existe a FDIC que faz a operação A e o Bieco não Found... resolve o problema, Tá. tá? O que a Bieco faz? A Bieco tem os associados, que são empresas de infraestrutura construtiva, que é a empresa de cabeamento, a empresa de projetos. Aí ele apresenta a solução Ele educacional. vendeu lá pro condomínio. O condomínio fala, cara, eu tenho interesse. E pode ser em qualquer coisa. Pode ser, inclusive, em modernização, o que Cara, for. os condomínios antigos precisam demais disso. Condomínio vertical. Agora, o que está sendo muito necessário são os condomínios verticais adaptar para pontos elétricos para carro Pra elétrico. carro. Eles não têm dinheiro para fazer isso de uma vez. Aí, as empresas procuram a Bieco faz essa interação com esses fundos de investimento que tem o perfil, cria uma esteira de desenvolvimento e ajuda Ou o seja, crédito a a chegar. Bieco, ela age como um agente, não um agente financeiro, um agente organizador. Conector de Conector. mercado. Eu especificamente estou lá para olhar a parte financeira. Tá, beleza, mas A associação como um todo o conecta. core da Bieco ali é o seguinte, ó. O condomínio precisa disso e tal. Só que assim, cara, tem que, ó, o documento tem que ser esse, a legislação tem que ser essa, a forma de cobrança tem que ser essa. A gente junta as empresas que prestam serviço com os clientes, com o funding, que é o dinheiro. Você triangula ali, o cara que tem o dinheiro, o cara que executa, o cara que quer comprar. Exatamente. E é isso que a gente faz com Aí, estratégia. E, cara, uma brincadeira dessa, vamos pegar um condomínio aqui que nem o Palmeiras aqui, Imperiais aqui. Jardim das Palmeiras? Jardim das Palmeiras, né? Não é Palmeiras Imperiais, Jardim das Palmeiras. Cara, o condomínio lá é um condomínio que deve ter uns seus 20 anos já, daí pra mais. 50 anos. Obrigado, Wes. Tem uns 50 anos, cara, é um dos condomínios mais... 30, anos 90 ali. Cara, não tem subterrâneo lá. Não tem subterrâneo. Beleza, uma brincadeira dessa custa R$1 milhão, alguns milhões de reais. Sim. A Bieco A Bieco traz o funding,
Ou seja, a fonte de financiamento. Porque Ela não dá o dinheiro. Não, Ela te apresenta quem empresta o dinheiro. quem vai executar não tem a capacidade de financiar isso. Certo? Você não vai Certo. contratar retroescavadeira, você não vai comprar a fiação, você não vai fazer O isso cara vai financiado. pagar em 10 anos. Não tem condição. O fundo, depois que a ata condominial é feita e registrada, o fundo antecipa o dinheiro. O condomínio vai lá e contrata o serviço à vista. Os prestadores de serviço recebem à vista. Ou seja, sai mais barato a brincadeira. E o condomínio vai lançar, ou dentro, né? Existem duas formas de fazer isso. Ou dentro da cobrança condominial, ou uma guia separada daquele valor que vai pagar o fundo. E o fundo fica recebendo lá durante 10, 15 anos, Caramba, com essa 15 taxa anos, de 10, 15 juros, anos. 20, 30, dependendo da negociação. Porra, mas assim, se não for uma taxa de juros absurda, se for uma taxa de juros assim, média de mercado, cara, é um baita de um negócio para Quase modernização. sempre é um baita de negócio, principalmente quando é instalação de energia elétrica. E isso a Bieco não fazia antes da minha entrada, que era a questão de juntar O o útil ao agradável. dinheiro com a prestação de serviço. Porque eles eram basicamente só os prestadores de serviço. Era uma associação que juntava os prestadores de serviço. É mais ou e menos o os... trabalho nosso. Eu construo uma casa pra você. Ah, Luiz, mas não tem dinheiro pra construir. Não, mas calma aí, eu te arrumo alguém pra emprestar. Aí eu vou lá na caixa, empresta pro cara. É mais ou menos isso. Exato, É exato. mais ou menos esse trabalho. A gente junta o founding com a necessidade. Então, quando eu entro para a Bieco e crio essa solução, a gente ganha uma pernada muito maior, né, Ô, no louco, mercado. com certeza. E é por isso que eu ainda Cara, você estou resolve lá uma dentro. dor muito grande. E sempre tem que ser um bom negócio, né? Porque não adiantaria ser um Exato. negócio só bom para lá e não ser um bom negócio para mim. Cara, pros prestadores que estão associados, eles têm serviço. E aí entra a minha participação dentro do mercado financeiro, visto no mercado financeiro como alguém que consegue dar vazão para soluções. Né? Olivar, se estiver assistindo aí, Olivar que me colocou no mundo de fundos de investimento. Um dia a gente ainda conta essa história, se eu for agraciado a ser chamado aqui de novo. Você está sendo agraciado nesse momento. Olivar que me colocou ali, ele falava que na minha mesa, na minha pastinha ia vou traduzir com um nome um pouquinho mais bonito, tá? Que coisa é essa? Tá? Não era Eu não quero nem exatamente esse imaginar termo. qual que é o nome. Depois, quando desligar a câmera, você me fala qual que é o termo. Quando chegava na Asset, quando chegava na gestora que abriu o fundo, e eles olhavam para a tese e falavam, cara, que coisa é essa? Dá para fazer ou não dá? Eles mandavam para minha mesa para eu estudar. Então era pago basicamente para estudar você era um modelos. controle de qualidade para ver se o modelo era Na verdade, viável. eu criava. Então era pago para estudar. Esse que é a grande sacada. E foi assim que eu entendi como o mercado financeiro funciona. Por dentro, na mais pura necessidade, porque eu tinha que estudar para ver se aquilo parava de pé ou não. Entendeu como o mercado de fato funcionava e assim... Cara, a sua agenda, ela é bem concorrida. Eu falo por experiência própria, né? É porque eu tenho blocos de agenda para cada coisa, Luiz. Você abre lá a sua agenda lá no celular, lá, tem um monte de corzinha lá, não sobra horário. Então, porque eu separo a agenda. O que é meu tempo familiar, que é a minha prioridade 01. Essa é a questão que eu queria entender. Você tem o Bjorn... Meu filho. Que é o Bjorn, é o filho do Eric. Puta, o moleque é um gêniozinho, cara. É um barato, Curioso. E o que eu acho legal, ele não tem medo de perguntar. Não. Ele não tem receio de ser ridicularizado. Ele pergunta mesmo. E não aceita não entender. O porquê, não, até ele entender. Se ele assistisse o porquê sim não é resposta, é a cara dele isso aí. Não é porque sim. Você tem o Bjorn, você tem a sua esposa, a Paula, e a Hannah. Isso. Cara, a filha querida do coração também. A Hannah... Onde é que você encaixa isso? Porque, assim, é uma responsabilidade grande. Assim, eu coloco a chave do meu cofre na tua mão. Né? E como é que você consegue equilibrar essa questão da família, de estar presente, etc? Do mesmo jeito que a gente faz na empresa. Tem hora para cada uma das coisas, tem regra para cada uma das coisas. A gente faz o planejamento anual da casa. Você sempre foi assim, organizado, cara? Cara, eu precisei ser. A minha família era totalmente contrária. E aí é uma necessidade que eu precisei para me adaptar. Nasceu de uma dor essa qualidade, esse talento seu, que é um talento, cara. Você é extremamente organizado. Porque como minha família
era só na execução, era sempre fazer, né? Muito coração, muita emoção, muito fazer. Nunca teve medo de fazer, nunca teve medo de pegar para fazer as coisas. Meu Nunca avô, faltou coragem. cara, meu avô, o pai da minha falecida mãe, foi lutar a Segunda Guerra Mundial, se voluntariou com 18 anos de idade, voltou aposentado da Segunda Guerra Mundial. Se você for aqui na Praça do Rosário, você vai ver lá José Capo de Ferro, é meu avô. Que legal, A cara. maior parte de quem voltou, como voltou aposentado e a aposentadoria era relativamente gorda, nunca mais trabalhou. Ele virou mecânico da Maria Fumaça. Então, até a Maria Fumaça parar de Nosso funcionar. avô foi pra guerra, virou mecânico de Maria Fumaça. E aí se aposentou. Minha avó recebia 2 pensões do exército. Você chegou a conhecer seu avô ou não? Não, meu avô Nossa, faleceu antes de eu. Você nascer, ele ia contar a história pra você, moço. Cara, e ele que construiu, ele que levantou a casa onde minha mãe, onde eu nasci. Eu nasci em casa. Aham. Eu Parteira? literalmente nasci em casa, não deu tempo. Minha mãe falou que sentiu a dor da contração, ela levantou pra chamar minha avó, encostou no batente, eu nasci. Caramba, tipo o Michael Kyle lá, quando a menininha, a bonequinha nasce. Eu nasci mais ou menos naquele jeito. Mas cara, volta dentro de aqui, volta casa. aqui pro Bjorn, O pra meu- Paulo e meu- pra Hannah. Mas então, aí tem o meu vô. Cara, com tudo isso, meu vô é quem levantou a casa. Então, minha família sempre foi muito do fazer. Tá, Aí você imagina que eu nasci com uma capacidade diferente de raciocínio, de pensar. Minha família já tem um pouco desses traços, mas eu tinha um pouco mais. tá. Atenuou ali. E aí eu olhava aquilo e falava, cara, tá meio desorganizado isso. Sabe quando você sente já desde criança? Perdido. Então sempre fui muito metódico, porque para mim era importante o como fazer e não só fazer. Tá. Então isso veio de uma necessidade infantil que foi criando toda essa estrutura que depois na terapia Você foi eu fui entendendo o entendendo. porquê e o como isso me afetava pro bem e pro mal e o que eu queria manter e não na minha vida. Tá, legal. E aí eu cheguei onde eu tô, né, cara? Que é Caramba. basicamente conectando as coisas de forma organizada. Estratégia E pra daqui obter pra resultado e frente, sucesso. daqui para frente se mantém ali o equilíbrio. Por exemplo, o que o Bjorn aprende? Ele aprende a ser o executor, ser o organizado, ou aprende os dois? Ele aprende os dois, obviamente ele aprende os dois. Antes de ter o Bjorn, minha preparação de vida era o como ter o Bjorn e ser pai presente. Perfeito. Ser Não- pai no exercício da palavra, a função. Exatamente. Então, eu preparei minha vida para passar a maior parte do tempo em casa. Por isso que a maior parte das coisas que eu faço de casa, Legal. para estar lá, né? O meu escritório dentro de casa é o meu principal escritório. E nisso eu consigo interagir muito com ele. Você Então- vivencia ele com ele. A recordação tá na mente dele com você lá. Exatamente. Isso Tá? é legal. Então, minha agenda prioritária é família, daí eu tenho uma agenda que eu separo sempre para amigos e família mais distante. Então, tenho na agenda aquele espaço que se eu não tiver preenchido naquele determinado horário, eu vou mandar mensagem para um amigo e falar, cara, vamos tomar um café hoje? Pra preencher. E eu ponho Por isso que as corzinhas são diferentes lá no seu celular? Exatamente. Cada corzinha é um núcleo ali. Por isso que eu mantenho minha rede minha comunidade sempre muito perto, meus amigos muito perto. Cara, é funcional ali o seu raciocínio. E isso já está internalizado. Aí eu separo o que é prestação de serviço, o que são os sócios, o que é meu lazer e minha academia. Cada um tem uns blocos. E aí por que às vezes você fala, pô, a agenda é meio complicada? Porque a nossa agenda como parceiro de negócios, ela está ali travada, né? A gente tem sempre o mesmo dia da semana no mesmo horário. Perfeito. E aí quando você faz uma demanda que foge disso, normalmente um sócio convencional, um parceiro está lá disponível, olha para aquilo e fala, cara, vamos encaixar aqui, vamos fazer agora. Só que se eu olho na minha agenda e a agenda lá é para família, porque eu estou levando o Bjorn para aula Tá de natação, travado. ele é a prioridade. Pessoal, Isso eu é vou uma ser bem sincero. Ele é correto e reto. Eu não vou participar da reunião. Eric, mas eu preciso fechar um negócio, é R$1 milhão. Não, porque é aula de Hapkido do Bjorn. E, cara, assim, eu custei a entender isso. Eu juro por Deus que eu custei a entender. Mas isso é o meu sucesso. Mas foi aí, assim, eu lembro de uma conversa com meu pai, eu falei, pai, eu não consigo entender o funcionamento da cabeça do Eric. Ele falou, esse é o sucesso dele. Esse é o meu E sucesso. tanto que eu te acho muito parecido com o meu pai nessa, Porque né, está nessa alinhado com linha. os meus princípios. Cara. Assim como você pode esperar
o que você pode esperar de mim e saber que eu nunca vou te dar mancada, os meus filhos sabem disso. Meus Eles mais amigos ainda. sabem Eles disso. mais ainda. Quantas vezes você já não presenciou? Minha mãe faleceu o ano passado. Aham. Quantas vezes você já não presenciou eu desmarcando tudo por causa de saúde da minha mãe para Sim, ficar com ela internado? Sim, sim. Porque isso para mim é o sucesso. É poder estar com a minha mãe É a liberdade de até estar ali. o último momento dela, Cara, presente. imagina a dor de um filho não poder cuidar da mãe. Ah, preciso trabalhar, não posso cuidar da minha mãe. Cara. Minha mãe falece. Putz, cara, que peso. Tem um evento que eu vou Realmente todo é ano, sucesso. que chama Hacktown, melhor evento de inovação do país. Acontece uma vez por ano em Santa Rita do Sapucaí. O ano passado foi o único ano que eu não fui porque eu vi que minha mãe estava muito mal de saúde. Aham. E eu desmarquei. Eu tinha confirmado, eu já estava com o ingresso que eu ia ganhar, porque a gente sempre ganha. Tinha confirmado o espaço, locação. E quando eu falei que eu não ia por causa de saúde da família, ninguém questionou. Porque todo mundo sabe como eu sou. Que é, a sua, Então, é o eles seu, falaram, é o seu ok. modo operandi. Isso daqui é o que funciona. Então, a primeira coisa que eu analiso é se a gente está alinhado ao propósito. A gente provavelmente já está no finalização de horário, Luiz, e isso costura tudo. Uhum. Costura a franquia, costura a associação. Então, no final, é você saber o que é sucesso para você. Entender o teu propósito de vida. Se conectar com pessoas que têm os mesmos propósitos para que junto a gente se potencialize. Você faz com que o meu propósito de vida, o meu sucesso seja maior. Quantas famílias você já não ajudou a construir a casa própria? Não, uma porrada. A maior parte dessas pessoas nunca vai saber quem é o Eric. Não, eles acham que o Eric é uma inteligência artificial. E É tal- o Jarvis. E talvez essas pessoas não tivessem alcançado o sonho delas. É. Do mesmo jeito que você acha Cara, que eu te tem, ajudei, tem total razão. Se você não tivesse me ajudado, essas pessoas não teriam realizado o sonho. De fato, não teriam. do mesmo jeito que você acha que eu te ajudei, você me ajudou a alcançar o meu sucesso. Amém. Entende? Ótimo. E por isso eu preciso saber o que são os propósitos, o que eu tô a fim de abrir mão e o que eu não tô. Meu espaço para prestação de serviço é minha trade-off. agenda. É o que eu não quero. Trade-off, exatamente. Aprendeu muito Cara, bem. Sempre muito bom aluno, Eu meu sou querido. ótimo aluno, diga-se de passagem. Modéstia à parte. Quero te agradecer de coração mesmo. Eu acho que a gente poderia criar uma rotina pra gente trazer outros assuntos, pra gente trazer, de repente, outros parceiros. Porque, assim, eu já te falei isso muitas e muitas, muitas vezes. Eu acho que o seu conhecimento ele devia extrapolar as pessoas da sua agenda. Você precisa ir pro digital de alguma forma, você precisa gravar um curso, alguma coisa você precisa fazer. Por quê? Porque você é didático. Você pega algo difícil de entender e transforma em algo fácil de fazer. Não é que é algo fácil também de entender, é algo fácil de fazer. Isso é um talento. Isso é uma coisa natural. Isso é uma coisa que eu não vou aprender na escola. Eu tô aqui indo embora, terminando o episódio, com algumas dúvidas ainda. E eu queria que a gente gravasse outros episódios para tirar essas dúvidas e trazer mais o seu conhecimento para quem está assistindo no nosso canal. Pode ser? Fico à disposição, Luiz, e eu te falo o seguinte: se essas dúvidas às vezes forem de nichos específicos de mercado financeiro, a gente traz uma pessoa que é referência de mercado Perfeito, financeiro. top. Se for de franquia, a gente traz a referência de franquia. Eu trago o Marcos Mendes, que é a principal sumidade que eu conheço de franquia do país. Se for mercado financeiro, a gente traz alguém. Legal. Você já entrevistou o seu Edemir, cara, que para mim é uma referência. A gente pode trazer... Eu comecei um podcast esses dias, eu entrevistei o senhor Edemir, cara. O cara foi 22 anos presidente da Bolsa de Valores. Se você investe ou investiu em bolsa no Brasil, assista o episódio do Edemir, porque esse cara é o responsável pelo mercado financeiro brasileiro ser do jeito que é. É um cara extremamente humilde e que sabe o que é propósito e sucesso. Extremamente. Tanto que ele não fala de mercado financeiro a não ser que ele seja questionado. E ele é o responsável pelo Brasil ser a referência em mercado financeiro, em eficiência de mercado financeiro, mas ele fala que o propósito dele é a educação. E eu vou ajudar o que eu puder esse cara no projeto dele, porque tá alinhado Porque com o meu faz próximo sentido. também. Luiz, ficou aberto por uma próxima. Eu prometo não fazer piada ruim aqui. Não, fica nessas tranquilo, cara. É nossas uma pena. gravações. Assim, a gente precisa se adaptar à câmera para fazer as nossas piadas. Para que não extrapole o cancelamento. Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, esse foi mais um Raiz e Resultado. Não esquece de seguir a gente no TikTok, Raiz e Resultado. No Instagram, Raiz e Resultado. No Spotify, Raiz e Resultado. E no YouTube, se inscreva no nosso canal.
dê o seu like, fortaleça o nosso trabalho e até mais. Eu Muito vou pegar obrigado. uma dica sua. Qual? Eu vou abrir o meu Instagram profissional e vou colocar as dicas e funções lá. Seu cara. Me comprometo, vou deixar o arroba aqui para você divulgar. Só não liguem que vai estar bem no começo, então vai ter pouca informação, mas vai começar lá. Só coloca na sua agenda pra você não esquecer. Com certeza vai estar na agenda e provando que eu também sou um bom aluno, um bom ouvinte, vou pegar a tua dica. Obrigado, meu irmão. Fique com Deus. Boa semana. Tchau, tchau.